Olá pessoal, tudo bom? Agora a gente vai para a correção da atividade 3, terceiro ano, segunda parte. Nessa segunda parte a gente vai estar fazendo a resolução de questões de geometria, que são adaptações de questões que já caíram no Enem, ok? Então vamos às resoluções. A sexta questão diz o seguinte: em um condomínio, uma área pavimentada, que tem a forma de um círculo com um diâmetro medindo 4 metros, é cercado por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 6 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 50 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como uma aproximação para π. A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, é a de que o material disponível em estoque. Bom, aí temos as alternativas e vamos à resolução. Aqui, gente, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar essa questão, tá? A área pavimentada que já existe, já tem com o diâmetro medindo 4 metros, no caso, essa área aqui. Se o diâmetro é 4, o raio é 2, ok? E a administração deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 6 metros o diâmetro da região, mantendo o revestimento da parte já existente. Ou seja, essa parte aqui de dentro mantém o revestimento e aumenta em 6 metros o diâmetro. O que é que isso significa? Que esse diâmetro aqui de fora vai ser aumentado em 6 metros. Então, fica 3 para cá para um lado, 3 para cá para o outro. Então, o diâmetro que aumentou aqui de 6 metros vai fazer um novo círculo maior, esse círculo de fora, com um raio de 5 metros, ok? Então, a gente vai calcular 2 círculos, um de dentro com um raio valendo 2 metros e um de fora com um raio valendo 3 metros. Aliás, um raio valendo 5 metros, porque eu vou juntar o 2 do de dentro e o 3 do de fora para fazer esse raio aqui completo, ok? Então, vamos à resolução. A área do círculo menor, π vezes raio ao quadrado, eu não vou calcular o π agora, tá, gente? Então, o raio menor vai ser 2, 2 ao quadrado, 4, 4π. A área do círculo maior, que no caso vai ter 5 metros de diâmetro, vai ser 5 ao quadrado vezes π, 25π. Então, a área restante, que é essa região aqui de fora, que é o que vai ser ampliado, tá? Vai ser a área 2, que no caso é essa aqui, menos a área 1, que no caso é essa aqui. Então, 25 do círculo maior menos 4 do círculo menor, a gente vai ter uma coroa circular de 21π, ok? Como a questão já me deu a aproximação de π, que no caso foi 3, então eu vou calcular 21π, 21 vezes 3, 63 metros quadrados. Então eu vou marcar aqui a alternativa D, que o condomínio não vai ter material suficiente, que ele só tem 50 metros quadrados, e a região a ser pavimentada mede 63 metros quadrados. Fica sendo correta a alternativa D, ok? Sétima questão diz o seguinte: uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo das 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro D igual a 20 centímetros, então o raio vai ser 10, que é metade disso, que tangencia os lados do retângulo, sendo que o comprimento total da placa é 50 centímetros, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Bom, então,
Para resolver essa questão, eu esbocei uma figura, colocando aqui o círculo e o retângulo logo abaixo. Então, se o círculo tem diâmetro, que é de uma borda até a outra de 20, seu raio vai ser 10. Então, se o comprimento total é 50, então a altura do retângulo, descontando os 10 do círculo, vai ser 40, ok? Então, aqui, como o diâmetro do círculo é 20, a gente tem por correspondência com o lado de baixo, o retângulo aqui vai ser 20, ok? Vou apagar aqui a tinta para não ficar uma bagunça. Então, acredito que tenha ficado claro. A altura do retângulo vai ser 40, a base dele vai ser 20, que corresponde aos 20 do círculo, daqui do diâmetro do círculo. E como o diâmetro, que é o todo, vale 20, o raio do círculo vale 10. Então, uma vez que eu tenho essas medidas, posso ir calcular a área dessas duas figuras. Lembrando que eu vou calcular a área do retângulo completo e como essa parte do círculo está dentro do retângulo, eu vou calcular apenas o semicírculo que fica sobrando aqui fora, ok? Então, vamos lá. A área do retângulo a gente calcula por base vezes altura. A base foi 20, a altura é 40. 20 vezes 40, 800 centímetros quadrados. A área do meio círculo ou do semicírculo, π vezes raio ao quadrado, dividido por 2, porque eu tenho aqui duas áreas. E essa daqui fica dentro do retângulo, então não preciso calcular. Então, πr ao quadrado, dividido por 2. Como a questão disse que 3,14 é a aproximação do π, vou colocar aqui 3,14, o raio de 10 ao quadrado, 10 ao quadrado 100, vezes 3,14, 314, dividido por 2, 157. Como eu quero saber a área da placa inteira, eu vou ter que somar as duas medidas. Então, a área total vai ficar a área do retângulo mais a área do semicírculo. Então, eu vou somar os 800 do retângulo mais os 157 do semicírculo. Vou ter uma área total de uma placa de 957 centímetros quadrados. Só que aqui a questão pediu 10 placas. Então, vou multiplicar essa medida de 957 centímetros quadrados por 10. Então, 10 placas vão ter uma área total de vezes 10, a área total de uma placa vezes 10, 957 centímetros quadrados vezes 10, 9.570 centímetros quadrados. Isso faz correta a alternativa A. Ok? Próxima questão diz o seguinte: o rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 3,6 litros desse produto pronto para o uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético, em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,2 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 90% de sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é de... Vamos lá para a resolução. Aqui, gente, eu tenho que o 0,2 metros cúbicos corresponde a 0,2 vezes 1.000 para eu fazer a transformação em litros. Por quê? Porque 1 metro cúbico corresponde com 1.000 litros. Então, 0,2 vezes 1.000, a banheira vai ter capacidade de 200 litros, ok? Como ela está preenchida em 90% de sua capacidade, eu tenho que 90% é a mesma coisa que 90 dividido para 100, o que resulta em 0,9. Para que eu saiba qual é a quantidade de litros que foi colocada na banheira, eu vou multiplicar o 0,9 vezes 200. Eu vou ter que 180 litros de água foram colocados dentro da banheira. Agora, eu tenho que ver que aqui vai ser colocado um produto que rende 3,6 litros pronto para o uso, certo? Então, a dissolução desse produto em água vai render 3,6 litros. Então, a gente quer saber quantos frascos, quantas embalagens vão ser gastos nesse banho de imersão. Então, para a gente saber, a gente vai fazer a divisão da quantidade de água pelo rendimento do produto.
Então, vai ficar 180 dividido por 3,6 vão ser gastos 50 frascos desse produto, fazendo correta a alternativa C. Próxima questão diz o seguinte: um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros, utilizando concreto usinado conforme as dimensões do projeto dadas na figura. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos de concreto. Qual é a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Bom, gente, então aqui a gente tem uma laje que tem um formato, não vou dizer que é irregular, que dá para dividir bem, a gente vai fazer a resolução. Vamos partir do ponto que eu dividi essa figura aqui em 3 figuras. Figura 1, figura 2 e figura 3, ok? Então, a gente vai tirar a área dessas 3 figuras em separado, ok? Então, a área da figura 1 é um retângulo. Como foi que eu obtive essa medida de 12 aqui? Eu somei 2 dessa lateral, mais 4 dessa lateral, que vai resultar em 6, mais 6, que resultou em 12, ok? E aqui, como foi que eu obtive esses 10? De 12 eu tiro 2, vou obter 10, que é a medida da altura dessa figura 2. O restante das medidas a figura já dá. Então, vamos lá. A área 1 vai ser a base, que é 10, e a altura, que é 12. 10 vezes 12, 120 metros quadrados. A área 2, base, que mede 4, e a altura, que mede 10. 4 vezes 10, 40 metros quadrados. A área 3, base, que mede 4, altura, que mede 6. 4 vezes 6, 24 metros quadrados. Uma vez que eu tenho as 3 áreas, eu vou fazer a área total somando as 3 áreas. Área 1, área 2 e área 3. 120 mais 40 mais 24, 184 metros quadrados. Então, como essa laje ela tem uma espessura de 5 centímetros e a gente está usando aqui a medida em metro, eu vou dividir esses 5 centímetros por 100, por quê? Porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, dividindo 5 por 100, eu vou ter 0,05 metros, ok? Uma vez que eu estou com todos na mesma grandeza, eu posso fazer o volume. Então, o volume da laje vai ser a área das bases, que no caso é essa área total aqui, vezes a altura, que é a altura da laje de 0,05 metros. Então, 184 vezes 0,05 metros, eu vou ter um volume de 9,2 metros ao cubo. Então, para que eu use a menor quantidade de caminhões, eu vou usar apenas um de 10 metros ao cubo. Porque se eu combinar 2 com 5, já vai ter mais do que um caminhão. Então, aqui a alternativa mais propícia à resolução da questão vai ser a alternativa B, um caminhão com capacidade máxima de 10 metros ao cubo. Próxima questão diz o seguinte: uma construtora pretende conectar um reservatório central em formato de cilindro com raio interno igual a 2 metros e altura interna igual a 4,10 metros, a 4 reservatórios cilíndricos auxiliares R1, R2, R3 e R4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1 metro. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos com 0,1 metros de raio interno e 10 metros de comprimento, conectados próximos às bases de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes. A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares, após cessar o fluxo de água entre eles, é.
Bom, gente, aqui foi muito bem citado o princípio dos vasos comunicantes. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o reservatório central, o reservatório maior, for aberto, ele vai escoar água para os 4 reservatórios menores e ele só vai parar de escoar água quando a altura nos 5 reservatórios for igual. Do reservatório maior, que é o reservatório central, e dos 4 reservatórios que vão ficar ao redor, dos 4 reservatórios cilíndricos auxiliares. Então, o que a questão está perguntando é a que altura esses reservatórios vão igualar a quantidade. Vai ser distribuído, não vai ficar uma quantidade igual, vai ficar a uma altura igual, certo? O princípio dos vasos comunicantes reza isso, que o nível da água vai subir e vai igualar em todos os reservatórios, ok? E o que a questão está perguntando é a altura que isso vai atingir quando igualar a altura em todos, ok? Então, vamos lá para a nossa resolução. Então, tá aqui o esboço dos 4 reservatórios, ok? E o que a gente vai começar a calcular é o volume do reservatório maior, tá? O volume total, porque ele vai ter um volume de água dentro aqui e essa água vai ser distribuída entre os 5, tá? Vai ficar um nível de água aqui nos 4 reservatórios e vai ficar um nível de água que vai ser igual nos 5. Essa água vai ser distribuída até igualar o nível nos 5, ok? Então, vamos lá para a primeira resolução, que no caso eu vou fazer o volume de água do reservatório central. Então, o volume do reservatório central, a área da base, vezes a altura. Então, a base é um círculo, então a área da base, π vezes raio ao quadrado, vezes a altura. Então, o raio interno dele, 2 metros. A altura interna, 4,10 metros. E 2 ao quadrado, 4 vezes 4,1, 16,4. Vou fazer tudo em função do π. Vocês vão ver mais na frente o porquê. Vamos fazer agora o volume dos 4 reservatórios auxiliares. Observem que aqui eu não estipulei qual é a altura. Por quê? Porque eles ainda não encheram, tá? Então, vou fazer apenas a área da base e vou manter essa altura aqui, porque eu ainda não sei qual é a altura que vai ser atingida nesses 4 reservatórios quando for encher, aliás, quando for escoar a água para igualar o nível nos 5. Então, essa altura é o que eu vou descobrir. Então, vou fazer em função do π, tá? Não vou resolver o π e também não vou estipular uma altura, tá ok? E, no caso aqui, alturas internas medindo 1 metro. A gente não vai levar em conta essa informação, porque aqui pode ser que essa altura não seja atingida, tá, gente? Então, aqui eu não vou considerar essa informação, tá bom? Bom, vamos para a próxima resolução, que no caso aqui eu vou fazer o volume que vai alcançar nos canos, tá? E no caso aqui os canos são 4, então vai ser 4 vezes a área da base vezes a altura. Então, a área da base eu vou calcular aqui como π vezes raio ao quadrado, o π eu vou manter. A base aqui do cano é 0,1 metro de raio interno e a altura a gente vai considerar o comprimento, né? No caso aqui, a gente vai ver o raio do cano e o comprimento que ele atinge, no caso 10. Então, 0,1 ao quadrado vezes 10, 0,4 π. E aqui, por que eu não faço em função da altura? Porque a altura aqui já me foi dada. E no caso dos canos, eles vão encher completamente, ok? E no caso aqui, o novo volume do reservatório central, por quê? Porque ele vai escoar até nivelar com os 4 reservatórios. Então, no caso aqui, eu vou fazer um novo volume em função da nova altura que ele vai atingir. Então, vou fazer a área da base vezes a altura, π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Novamente, vai ser em função do π e em função da altura. Não vou resolver o π agora.
E a altura a gente vai descobrir daqui a pouco. Então, 2 ao quadrado, 4, vezes π, 4π, vezes a altura. Então, o novo volume da água vai ser o volume total, que vai ser igual ao volume novo do reservatório, mais o volume dos 4 reservatórios auxiliares, quando a água escoar, mais o volume dos 4 canos. Então, a gente vai colocar os 4 resultados que a gente obteve aqui. 16,4 vai ser o volume total. O volume dos 4 reservatórios auxiliares vai ser 4π vezes H. O volume dos 4 canos vai ser 0,4π. E o novo volume do reservatório central, 4π vezes H. Ok? Vou limpar aqui o nosso slide, porque senão vai ficar uma bagunça. Então, vamos lá. Então, 16,4 é o volume do reservatório central. 4π vezes H é o volume dos 4 reservatórios auxiliares. 4π vezes H, o volume do novo reservatório central, novo volume, que eu desconheço a altura, que a gente vai calcular agora. E 0,4π, o volume dos 4 canos. Então, como o π está presente em todas as parcelas, a gente vai colocar o π em evidência, ok? O que colocar em evidência é isolar quem está multiplicando todo mundo, tá? Então, aqui nós temos o π multiplicando todo mundo. Então, colocar em evidência significa isso, que eu vou isolar o π que está multiplicando por todo mundo. Como o π está dos dois lados da minha igualdade, eu vou fazer o corte dele, eu posso eliminar o π. O que vai me resultar em 16,4 igual a 4H mais 4H mais 0,4. Notaram por que eu deixei o π até o final? Para eu poder eliminar, ok? Então, o 0,4 ele vai passar para antes da igualdade diminuindo, ok? Vai passar de sinal trocado. E eu vou juntar 4H com 4H, que vai me resultar em 8H, ok? Diminuindo aqui 16,4 menos 0,4, eu vou ter 16. 8H vai ser igual a 16, H igual a 16 dividido para 8, H igual a 2. Então, aqui eu vou ter correta a alternativa A, certo, gente? Então, essa questão é uma questão um pouco mais elaborada, quem tiver dúvida nela vai fazer a releitura dela, vai repetir essa parte do vídeo para fazer a compreensão, ok? Então, gente, assim eu termino a correção. Obrigada e bons estudos. Abraços a todos os meus queridos do terceiro ano.